Queridos irmãos, é sempre muito difícil, inclusive para os escritores bíblicos, quando inspirados por Deus, fazer com que a pessoa de Deus, seus atributos e a ação de Deus seja compreendida por nós com as nossas limitações. Muitas vezes os escritores bíblicos usam de uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, ou na forma de homem, para converter a ideia de quem é Deus, dos atributos de Deus, tão infinitos, tão majestosos, tão distintos, para uma linguagem que a gente compreenda. Eu comparo mais ou menos como cada um de nós falar para um bebê que está começando a entender, começando a ouvir e compreender as nossas palavras. A gente até fica meio ridículo, porque fala com uma linguagem infantilizada, com uma gramática mais simples, com palavras menos assim complexas. Até às vezes a gente se parece com o bebê para quem a gente quer comunicar. Dessa mesma maneira, a palavra de Deus, em muitos momentos, tenta converter, transformar a palavra de quem é Deus, a descrição de quem é Deus, da sua vontade, dos seus atributos, que são, assim, infinitos, perfeitos, a ponto de, na nossa mente limitada, nós sequer termos uma ideia do que eles são. Falar do amor de Deus, falar da misericórdia, da graça, do poder, da infinitude, da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, de tal maneira que eu e você, na nossa limitação, porque temos um poder limitado, porque somos limitados no tempo e no espaço, porque temos um conhecimento limitado, é uma tarefa extremamente difícil para um pregador, mas também para o texto bíblico que ele tem que expor. Por isso que a Bíblia usa de metáforas. Muitas pessoas confundem e dizem assim, não, a palavra de Deus é cheia de simbolismos. Na verdade, é mais do que isso. Deus não somente usa símbolos, figuras, imagens, para que a gente compreenda verdades, mas a própria linguagem de Deus que está na Escritura Sagrada é uma linguagem de aproximação. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, obviamente que é impossível, porque Deus é espírito infinito, que não tem corpo. A definição da nossa confissão de fé diz exatamente assim. E então, quando ele fala da mão de Deus, do rosto de Deus, do favor de Deus por meio dessa mão, dessa face de Deus, ela usa expressões que muitas vezes são parecidas com essa que eu leio agora, em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 22, e que ficou conhecida para a história como a bênção de Arão, a bênção araônica, a bênção sacerdotal, que era a bênção que Deus queria que os sacerdotes, na verdade Deus ordenou que os sacerdotes fizessem por intermédio dessas palavras. Números capítulo 6, a partir do verso 22, Números capítulo 6, a partir do verso 22, nós vamos ler a palavra do Senhor e ver como é que Deus usa de uma linguagem metafórica, de comparação com coisas que nós compreendemos para falar de quem Ele é e de como Ele quer nos abençoar. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão, que era o sumo sacerdote, e a seus filhos, que eram os sacerdotes, dizendo assim: assim abençoareis os filhos de Israel, e direis a eles: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus abençoe a sua palavra lida e nos ajude a compreender, por meio desta bênção araônica, cheia de
comparações, de metáforas, qual é a bênção que Deus tem para cada um de nós. Curva a sua cabeça por um instante e ore comigo e peça a Deus iluminação para que você compreenda a palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo fato de estarmos aqui na Tua presença, por ter nos reunido aqui neste lugar, irmãos e irmãs, filhos e filhas Tuas, reunidos ao redor do Pai, do Filho, do Espírito, que está aqui, a Trindade bendita e augusta. Nós estamos aqui porque o Senhor nos convocou, mas também porque o Senhor nos proporcionou, pela Tua graça e misericórdia, as condições de estar aqui, porque por nós mesmos, ó Pai, nós não estaríamos aqui. A nossa natureza foge de Ti, mas o Teu amor nos atrai a Ti. Foi assim naquele dia em que cada um de nós teve a alegria do encontro pessoal com Teu Filho Jesus. E é agora, quando esse encontro se presentifica no louvor, na adoração ao Teu nome. E o que nós pedimos, ó Pai, que tendo Te louvado, confessado os nossos pecados, lido a Tua palavra, nesse momento o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, para que compreendamos a Tua palavra e saímos daqui abençoados por Ti. Nós queremos, ó Pai, a Tua bênção sobre nossas vidas. Nós viemos aqui para Te louvar, Te bendizer, mas também para sermos abençoados por Ti. Nós queremos viver debaixo do Teu favor, ó Pai, e para isso queremos compreender a luz da Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito Santo. Que bênção é essa que o Senhor tem reservada para nós? Nós oramos assim, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, amplie a nossa capacidade espiritual de compreender esta palavra, para que possamos ir além do nosso racional, do intelectual das nossas mentes, da compreensão limitada que nós temos da vida e de quem Tu és. Fala, portanto, conosco e nós Te daremos, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Arão e seus filhos eram os sacerdotes do povo de Deus. Havia 3 ofícios na antiga aliança que expressavam a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. O rei que reinava, governava, direcionava, dirigia, provia, protegia o povo e que era personificado por meio de vários mediadores, dentre os quais os verdadeiros reis, como Davi, o grande rei de Israel. Havia o profeta, que era aquele homem que Deus chamava para ser a boca de Deus, para ser a pessoa que falava a palavra de Deus e expunha o princípio de Deus, que lembrava o povo acerca da lei do Senhor, de como ela é boa, de como ela traz louvor a Deus no nosso coração, de como ela é doce e preciosa como o ouro. E havia o sumo sacerdote. Se é verdade que o rei dirigia, governava, protegia, provia todas as coisas, se é verdade que o profeta trazia a palavra de Deus para o povo, o sumo sacerdote levava o povo a Deus. O povo que era pecador, e esse Deus que é santo, não podia ter nenhum tipo de comunhão, porque obviamente eram de naturezas diferentes. Deus é santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, e o homem é pecador, vendido à escravidão do pecado. Deus não suporta o pecado que separa o homem de Deus. Era necessário que houvesse um mediador. O sumo sacerdote fazia isso de diversas maneiras. Uma delas era rogando a bênção de Deus sobre o povo. É verdade que ele oferecia sacrifícios para o perdão do pecado do povo. É verdade que ele fazia orações intercedendo a Deus pelo povo, mas ele também trazia a bênção de Deus para o povo. De modo que quando o sumo sacerdote é constituído, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 23, verso 13, é dito assim: filhos de Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, para queimar incenso diante do Senhor, para o servir, e veja no final, para dar a bênção em seu nome eternamente.
Quando em Deuteronômio 10:8 é dito acerca da função do sacerdote, é dito assim: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, porque todo sacerdote era levita, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome, em nome de Deus, o povo de Deus até o dia de hoje. Portanto, era função do sumo sacerdote abençoar. Mas ele abençoava não com a bênção dele, não com suas próprias palavras e desejos. Não era alguma coisa que ele criava na mente dele e, como se fosse um grande gênio da lâmpada, oferecia a cada um aquilo que ele desejava ou precisava. Ele abençoava em nome de Deus, e da mesma maneira que o profeta só deveria falar em nome de Deus aquilo que Deus colocasse no seu coração, como palavra do Senhor, assim também o sumo sacerdote e seus filhos, os sacerdotes, só podiam abençoar o povo de Deus com as palavras que Deus queria abençoar. Você lembra, por exemplo, do episódio de quando o povo de Deus passou por uma determinada nação estrangeira, e havia ali um rei que queria amaldiçoar o povo de Deus, e contratou um profeta para amaldiçoar. O nome dele era Balaão, o nome do rei era Baraque. E quando ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, Deus transforma essa maldição em bênção, e o profeta ecoa a seguinte fala: eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Portanto, o profeta falava em nome de Deus, a palavra de Deus, e não a sua palavra. O sumo sacerdote abençoava o povo de Deus, não em seu nome com as suas palavras, mas em nome de Deus e com as palavras de Deus. Por isso aqui, Deus instrui que palavras, que bênção o sumo sacerdote e seus filhos, os sacerdotes da tribo de Levi, deveriam usar para abençoar o povo de Deus. Bênção, portanto, não era um desejo do sacerdote. A bênção de Deus era uma promessa de Deus, era um compromisso de Deus, era manifestação da graça de Deus para com aquele povo. Quando João Calvino comenta esse texto, ele diz de maneira muito clara o que significa para ele aquela bênção. Ele diz exatamente o seguinte, que aquela bênção significa para Deus, ou para o povo, a bondade de Deus em ação, pela qual um suprimento de todo o bem flui de Deus até nós, de sua boa vontade, como se fosse a única fonte deles. Segue-se então que esta bênção de Deus traz para o seu povo não apenas o desejo de Deus, mas o compromisso de que Ele é o defensor do seu povo, é Ele quem o preserva com o seu cuidado guardião. Portanto, a bênção de Deus é a manifestação da bondade de Deus para com o seu povo. Isso é verdade que, com relação ao homem, a boca fala do que o coração está cheio. Com relação a Deus, a bênção de Deus que sai da boca do sacerdote na antiga aliança é a manifestação do compromisso de Deus, do Deus da aliança com o seu povo. Portanto, a bênção de Deus não pode ser trivializada. Não pode ser alguma coisa que a gente usa, às vezes, de maneira casual, quando no nosso costume e tradição familiar, nós pedimos bença pai, bença mãe. Eu me recordo do meu velho avô, que tinha uma maneira muito irônica de brincar com as palavras, e ele dizia assim: Deus lhe abençoe, Deus lhe deu o que deu ao bode, barba, chifre e bigode. E aquilo que me parecia engraçado quando eu não conhecia o Senhor, depois se tornou para mim uma irreverência muito grande. Porque, embora fosse engraçada a rima que ele fazia, Deus lhe deu o que deu o bode, barba, chifre e bigode, no entanto, não era algo que ele deveria fazer. A bênção de Deus, que um pai é instrumento para abençoar um filho, que uma pessoa é usada por Deus para abençoar outra, e principalmente que o Senhor usa alguém para abençoar. Na antiga aliança, um sacerdote; na nova aliança, qualquer um de nós, porque a Bíblia diz que devemos abençoar uns aos outros, não deve ser uma bênção trivializada, fortuita, descuidada. Pelo contrário, deve estar imbuída daquilo que eu entendo que é o compromisso de Deus para conosco. Quando então eu abençoo os meus filhos, imaginando o que é que Deus tem compromisso
com os filhos da aliança que são os meus filhos. Quando você abençoa alguém, você deve imaginar, então, o que Deus quer para aquela pessoa, como símbolo e manifestação da sua bondade, bondade que está envolvida na aliança que Ele fez com o seu povo, que Ele fez com você, que Ele fez com aquela pessoa que Ele está abençoando. Portanto, a bênção não pode ser trivializada. Portanto, quando o texto diz que essa bênção, que não se tornou e não pode se tornar uma fórmula mágica, como se fosse um Shazam, uma palavra que abre um portal, qualquer que seja, pelo qual as manifestações de Deus chegariam ao homem, não sendo trivializada e não sendo uma expressão mágica, o que é que ela é? Ela é a expressão da bondade de Deus que sai da boca de um sacerdote na antiga aliança, e de cada um de nós, reinos de sacerdotes como somos, visto que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, ela deve manifestar o que é que Deus quer para nós. Nesse texto nós vamos encontrar o que é que Deus quer para nós. E para isso ele usa metáforas. E essas metáforas são muito significativas, porque elas expressam de maneira visual aquilo que Deus tem para nós. E essa maneira visual que Deus tem para nós precisa de alguma maneira ser imaginada por nós. De modo que quando a Bíblia diz aqui que Moisés passou para Arão as palavras dessa bênção com as quais, veja o verso 23, Arão e seus filhos deveriam abençoar os filhos de Israel e deveriam dizer estas palavras aos filhos de Israel. Ele usa 3 expressões, e nas 3 expressões fica claro, em primeiro lugar, que elas são expressões da manifestação de um único Deus. Veja a palavra Senhor, que se repete no verso 24, no verso 25 e no verso 26. Ela traduz a palavra Jeová, ou Javé, ou Iavé. É o nome sagrado de Deus. É o nome pelo qual ele é identificado como o Deus da aliança. Quando alguém falava o nome de Deus de forma genérica, a palavra que era usada não era Jeová, era a palavra El ou Elohim, que significa Deus de um modo genérico, não necessariamente o Deus da aliança com aquele povo. Mas quando Deus queria deixar claro que Ele era o Deus daquele povo, o nosso Criador, provedor, o Deus da aliança, Ele não usava a palavra Elohim, Ele usava a palavra Jeová, Javé, aquele nome que tinha 4 consoantes, que não tinha vogal, por isso que nós sabemos que talvez seja Jeová ou Javé, e que é o nome que Deus usa para se apresentar, preste bem atenção, o nome que Deus usa para se apresentar a Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando diante daquela sarça ardente, e Moisés pergunta quem é que estava falando do meio daquela sarça ardente, e em nome de quem ele deveria ir para Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir. Deus se apresenta da seguinte maneira: eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou, que é o nome sagrado de Deus, é vocalizado como Jeová ou Iavé, e é o nome que está aqui. Ele é tão sagrado que quando os escribas, vão transcrevendo a lei de Moisés, das tábuas para as várias cópias que serviam de instrução ao povo de Deus nas várias épocas, eles não proferem esse nome e não escrevem esse nome, porque não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e eles substituem por uma palavra que é a palavra Adonai, o Senhor da aliança. Então perceba que esta bênção não é do sumo sacerdote, essa bênção é de Deus. Quando alguém abençoa outrem, um pastor, a sua congregação, como faremos ao final desse culto, um pai aos seus filhos, um irmão a outro irmão, ele não abençoa com a sua bênção, consequentemente não com o seu poder, nem com a sua autoridade, nem por causa daquilo que ele deseja que aquela pessoa seja abençoada. Eu posso desejar muitas coisas para você,
Eu posso ter muitas ideias para esse sermão, mas eu estou restrito à palavra de Deus, e na minha bênção que eu profiro sobre vocês, eu preciso abençoar pelo que Deus de fato quer abençoar vocês. Nem uma linha mais, nem uma linha menos. É Deus, portanto, que abençoa. Alguns comentaristas entendem, inclusive, que pelo fato de o nome do Senhor ser repetido 3 vezes, seria um indício da presença da Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato é que Deus abençoa-nos como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele o faz de 3 ou com 3 manifestações diferentes da sua bondade. A primeira delas, que é a manifestação da sua guarda. O Senhor te abençoe e te guarda. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso protetor. A palavra hebraica usada aqui, chamar, significa que Deus é aquele que nos guarda. A palavra chamar significa que Deus tem um lugar de guarda especial. Naquela época em que não havia casa bancária, as pessoas tinham aquilo que no interior do nosso Nordeste chamava-se de botija, onde o dinheiro daquela casa era enterrado no lugar secreto. Seja dentro da casa ou no campo, só o dono daquele tesouro, da provisão daquela casa, sabia onde estava a botija, onde estava o tesouro, guardado dos olhos daquele que poderia roubá-lo. Quando Deus diz aqui que Ele te abençoe e te guarde, significa que Ele nos guarda junto a si, livre dos olhos daquele que quer roubar-nos dele. Portanto, nós somos o tesouro de Deus, que de maneira tão preciosa, é precioso para Deus a ponto dele guardar. Ecoa aqui as palavras de Jesus quando diz que Ele nos tem na palma da sua mão e o maligno não nos usurpa nem nos rouba da palma da sua mão. Nós estamos debaixo da guarda do Senhor. Deus nos guarda, Deus nos protege, não necessariamente de todas as aflições da vida, mas certamente nos protege e nos guarda da perda completa de nós como propriedade exclusiva do Senhor. Ele não nos permite ser perdidos ao longo da vida, a ponto de estarmos sem rumo e sem direção, sem garantia e sem proteção, sem destino certo e sem porto seguro. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que você seja aquele que na palma da mão do Senhor não pode ser roubado nem arrebatado por ninguém e nem por nada. O Senhor te abençoe e te guarde. A segunda bênção diz que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui ele entra com a primeira metáfora, a metáfora de um rosto resplandecente. Normalmente, quando a gente diz que alguém está de mal com a gente, que algum relacionamento foi quebrado, uma das manifestações desse relacionamento quebrado nas relações humanas é que a gente não olha no rosto do outro, é que a gente vira o rosto, é que a gente não fita no olho aquele com quem a gente não está bem. A ideia, portanto, de que o Senhor olha para nós e deixa o seu rosto, lembre, o rosto de Deus é a expressão metafórica do ser de Deus. Quem via o rosto de Deus, via quem Deus é. Por isso que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, o seu rosto, de maneira plena, porque ninguém consegue compreender e absorver completamente o ser de Deus. No entanto, diz que aquilo que nós não podemos, que é olhar para o rosto de Deus e compreendê-lo, no entanto, Deus deixa-se ver, de tal maneira que o seu rosto virado para nós resplandece em favor e graça. Por isso que o texto diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e a promessa dessa ação de Deus é misericórdia. E o que é misericórdia? É quando nós, que não temos direito de olhar no rosto de Deus, no entanto, somos agraciados quando Deus se deixa ver
a nós. A sua misericórdia é quando Ele nos dá não o que nós merecemos, mas o que nós precisamos. O que nós precisaríamos, diante do nosso pecado e rebelião contra Deus, é que Deus virasse o rosto para nós, mas Ele olha para nós. O seu rosto vai na nossa direção. É possível ver a resplandecente glória dele no seu próprio rosto quando nós olhamos para ele, porque ele olhou para nós primeiro. É o Senhor que olha para nós, é o Senhor que nos ama primeiro, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o olhamos porque ele nos olhou primeiro. Portanto, o que ele está dizendo é: há um favor, há uma misericórdia que não vale faltar. Um pai pode ficar triste com o filho e, eventualmente, entristecido com o filho, evitar o encontro do olho no olho, mas Deus não. Por isso é dito que se teu pai ou tua mãe te desampararem, o Senhor, no entanto, te recolherá, porque o favor de Deus, o rosto de Deus, está voltado para nós de maneira misericordiosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Se por um lado você é guardado pelo Senhor, por outro lado, toda a relação de Deus para com você é pautado por algo chamado misericórdia. Você acorda pela misericórdia e você dorme pela misericórdia. Você come pela misericórdia de Deus. Você tem saúde pela misericórdia de Deus. Você é livre dos males desse mundo pela misericórdia de Deus. Deus provê a sua necessidade pela misericórdia de Deus. Deus livra os seus caminhos pela misericórdia de Deus. Deus lhe livra de você mesmo pela misericórdia dele, porque o rosto dele resplandece na direção do seu próprio rosto. Ele não lhe dá as costas. E a maior manifestação disso foi quando na cruz ele deu as costas, sim, para Jesus, para ficar de frente para você. Lembra qual foi o clamor de Jesus na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que deste as costas para mim? E se Deus pudesse naquele momento falar em voz audível, ele diria: eu dei as costas para ti, para ficar de frente para os filhos que por teu intermédio eu conquistarei para mim como pai. Deus dá as costas para o seu filho para ficar de frente para com você, porque Deus deixa o seu rosto resplandecer em relação a você. Eu sei que você em alguns momentos acha que não merece. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não merece mesmo não. Nem eu, nem nenhum de nós. A consciência que a gente tem quando peca, e particularmente quando repete aquele mesmo pecado, que parece um pecado de estimação, que a gente coloca a coleira e chama de totó, que nos persegue muitas vezes e que nós não conseguimos nos livrar, e que já prometemos a Deus tantas vezes que não pecaríamos mais, e você chega encabulado, com a cabeça baixa, como alguém que fez algo errado e fez, e acha que Deus vai virar o rosto para você. Saiba, nesse momento, e de maneira muito especial nesse momento, Ele olha para você, Ele vira o seu olho para você, Ele deixa que você veja a sua face, e não é uma face de pesar, embora o seu coração esteja entristecido, é uma face de perdão, para que você se sinta acolhido, porque a bênção do Senhor representa a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por isso, quando alguém disser assim: você não merece, e Ele não vai lhe ouvir, Ele não vai lhe olhar, Ele não vai lhe abençoar, porque desta vez você aprontou demais, saiba que esta é uma palavra de maldição e não de bênção sobre você. É preciso que você lembre do que Deus disse ao sacerdote que deveria ser a bênção, e lembre que não é apenas o desejo de alguém, é o compromisso de Deus com você, de que nunca lhe faltará um olhar e um rosto resplandecente em favor, graça e misericórdia na sua vida. Quando você aprontar de tudo, ainda assim, a misericórdia do Senhor continuará de geração em geração para com aqueles que o temem. Veja que depois ele vai um pouco à frente, no versículo 26,
E ele então diz assim: o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. Novamente a metáfora do rosto. É curioso que nas tradições culturais do Oriente, um inferior só podia se aproximar do superior quando ele, compenetrado na sua pessoa soberana e totalmente separada do inferior, levantava o rosto para aquela pessoa. Se ele permanecesse com o olho baixado, a pessoa deveria ficar na distância que ela deveria estar e jamais se aproximar de Deus ou daquele ser soberano. Quando diz o texto que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, a palavra que é usada aqui é a palavra shalom, que nós já conhecemos. Alguns traduzem a palavra nesse texto mesmo, shalom, como paz, imaginando que é uma sensação de bem-estar. Mas é mais do que isso, irmãos. Imagine uma grande sombra num deserto. Imagine uma grande proteção no meio da luta. Imagine um guarda-chuva de proteção sobre sua vida, debaixo de onde você tem todo o acolhimento de Deus, todo o refrigério para a sua alma, delícias perpetuamente, proteção contra todos os inimigos, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra descansará, como diz o Salmo 91. Imagine tudo isso, é aquilo que passa pela cabeça de um judeu quando ouve a palavra shalom. Mas é curioso que se você for para Israel amanhã e chegar lá, você vai descobrir que as pessoas se cumprimentam logo cedo pela manhã, ao invés de um bom dia, com shalom. E quando se encontram, elas cumprimentam-se e dizem shalom em qualquer horário do dia. E quando elas vão se despedir, elas dizem shalom. E se alguma delas compreender esta palavra, vai entender que o que está desejando como uma bênção de acolhimento, de encontro, de despedida para com aquela pessoa, é esse grande guarda-chuva divino para com a pessoa. A grande proteção, guarda, bênção de Deus sobre a pessoa. Mas, por óbvio, nem todos compreendem assim. Então, shalom virou bom dia. Shalom virou boa tarde. Shalom virou tchauzinho. Demonstrando como o ser humano é capaz de diminuir, subestimar, trivializar a bênção de Deus. Quando usa essa palavra, Deus te abençoe, no nosso português, ou shalom em hebraico, como se fosse uma palavra qualquer. Mas é a palavra do Senhor soberano, santo, que de cabeça baixa levanta o seu rosto para que você se aproxime, se achegue e esteja debaixo do seu grande favor. Quando os escritores do Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, quis dizer essa verdade, não apenas para os filhos da antiga aliança que falavam hebraico, mas também para os filhos da nova aliança, gentios que não falavam hebraico, se usou duas palavras juntos, que ainda hoje nós usamos, quando dizemos assim, graça e paz. Elas, na verdade, significam a mesma coisa, na linguagem do Antigo e do Novo Testamento. Graça e paz é todo favor benéfico que faz Deus levantar o seu rosto para você e dizer assim, venha, se aproxime, se achegue, você tem o meu favor, você é recebido na presença de Deus. Quando o sumo sacerdote então dizia aos filhos de Israel, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, ele está dizendo assim, nas suas caminhadas da vida, você sempre poderá se aproximar de Deus, porque Ele sempre levantará o rosto dele para com você. Nos momentos de dúvida que você precisar de conselho, aproxime-se dele. Ele não vai virar o rosto, nem baixar a cabeça. Ele vai olhar para você e perguntar o que você quer saber, e Ele lhe instruirá. Nos momentos de luta, de medo, em que você está bloqueado nas suas emoções, sem confiança alguma de dar um passo, quanto mais tomar aquela decisão tão amedrontadora,
Este Deus está dizendo: venha e eu te instruirei. Tirarei completamente o medo do teu coração e te darei a paz. Lembra das vezes que Jesus se encontrou com seus discípulos? Ele falava duas coisas. Ele dizia assim: não temais, eu vos dou a paz. Porque o temor bloqueia a paz. O medo nos bloqueia para confiar que esse Deus nos acolhe. Quando ouvimos então a bênção de Deus, que é a manifestação visível da bondade de Deus para conosco, porque Deus nos abençoa porque Ele é bom, e ouvimos: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ele está dizendo: aproxima-te. Ao invés do medo, eu te darei paz. Ao invés da dúvida, eu te darei certeza. Ao invés da sensação de desamparo e de solidão, que você está como cachorro perdido numa mudança, eu te darei um guia seguro da minha palavra e te abençoarei com a minha shalom. Queridos, esse texto termina de uma maneira maravilhosa. Diz assim, que depois de dar as palavras, usando essas metáforas que expressam a intenção de Deus para com o seu povo, o verso 27 termina assim: assim, portanto, assim em relação ao que havia dito, assim eles porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E olha o que é que diz a última frase: e eu os abençoarei. Eles serão apenas mediadores e colarão o meu nome nos filhos de Israel. Eles terão o meu sobrenome. Eles serão chamados filhos do Deus Altíssimo, filhos do Senhor Deus, filhos do Jeová Shalom, do Jeová Shammah, do Jeová Rafá. Eles serão o meu povo e o nome deles será o meu nome, e eu os abençoarei. Eu não sei você, mas é só disso que eu preciso. É só disso que eu preciso. Todos os arremedos que na minha falta de fé eu crio como suportes, bengalas e muletas para mim, e que são ídolos do meu coração, quando eu substituo a guarda do Senhor por tentativas de ter a minha segurança em coisas que eu produzo com o meu braço, como se o meu braço fosse mais forte que o braço do Senhor, eu estou dizendo: eu não quero a tua bênção, eu já tenho aqui outra, que eu mesmo me abençoo. Os ídolos do coração são rejeições da bênção de Deus. Quando eu confio no dinheiro, no poder, nos meus relacionamentos, na minha influência, na minha capacidade, seja ela qual for, quando eu confio em pessoas, em estruturas, em governos, em homens, eu estou dizendo: eu tenho uma bênção aqui, que é melhor do que a bênção do Senhor. Ao invés disso, eu devo fazer assim: Senhor, usa quem tu quiseres. Eu não estou dizendo que Deus não usa coisas e pessoas e circunstâncias como instrumentos da bênção de Deus, mas lembre, é Ele que diz: eu, o Senhor, os abençoarei. Quando Ele promete que não faltará pão sobre a nossa mesa, Ele também nos manda trabalhar com o suor do nosso rosto. E uma coisa não anula a outra. Sou eu, no meu pecado e na minha limitação, que tento substituir o fato de que é Deus que provê sobre a minha mesa pelo trabalho com o suor do meu rosto. Mas Deus não. Deus diz: você trabalha com o suor do seu rosto, e por meio do suor do seu rosto eu colocarei o pão sobre a tua mesa. Perceba então como Deus é gracioso, como Calvino estava certo quando diz que a bênção de Deus é a bondade de Deus em ação, pelo qual o suprimento de todo o bem flui da sua boca, manifestando a sua vontade como sendo a única fonte daquilo que eu preciso. Que maravilha poder cantar e louvar e dizer assim: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Eu não sei você, mas assim, estou pronto. Precisa de alguma coisa? Não. Tem algum desafio grande demais que eu olhe e diga assim: não tem recursos,
não conseguirei, não dará certo. Seja o que for de todas essas coisas, a bênção do Senhor está comigo. E a bênção do Senhor estando comigo, eu não preciso de nada e eu não temo a nada, nem a ninguém. Porque se o Senhor estiver comigo, é disso que eu preciso. Imagina começar uma semana assim? Eu não sei quais são os desafios que você tem, o que você terá que enfrentar amanhã cedo. Um dos grandes dilemas que nós passamos quando ministramos a palavra é como essa palavra pode lhe ajudar a acordar amanhã confiando mais em Deus. Pois bem, eu quero que amanhã você escute, na manhã do primeiro dia de trabalho da semana, já que hoje é o primeiro dia, o dia do descanso, as seguintes palavras: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o que é que o povo de Deus diz? Amém. Assim seja. Que Deus o abençoe. Amém.